Olha só, pessoal, voltando, né? Então, a gente acabou de falar sobre a necessidade ou não de apreciação do Congresso Nacional. A regra que precisa, salvo quando? Primeira situação não, regra geral, né? O decreto for suficiente, o decreto por si só resolve o problema. Em quais casos? Violação de princípios sensíveis ou restabelecer lei, ordem ou decisão judicial, tá? Bem, e aí, professor? Ok, bora lá para nosso fluxograma, né? Então, o decreto vai ser editado, passa pelo Congresso e aí vai haver a execução, que pode ser, e aí que foi que eu falei para vocês, pode ser simplesmente suspendendo aquilo que causa a normalidade, suspendendo a ordem ou decisão ou lei, enfim, suspendendo aquilo que causa a situação de anormalidade, ou nomeando o interventor, tá bom? Então, apenas suspendendo aquilo que dá causa à normalidade, ou nomeando a autoridade interventora. Ok? Então, ele só suspende ou ele pode também nomear a autoridade interventora, se for o caso. Quando é que acaba a intervenção? Um caso principal, né, quando esgota o prazo. E o principal caso é quando cessam as causas que deram origem à intervenção. Ok? O primeiro esgotamento do prazo, ele é utilizado, mas lembra, o prazo pode ser prorrogado, tá bom? Então, o que nos interessa mesmo é se cessaram as causas que deram origem à intervenção. O que acontece com isso, gente? A autoridade que existia antes, ela volta ao cargo? O que, é que vocês acham? Então, por exemplo, afastou o governador para resolver algum problema. Afastou o governador. Acabou as causas que deram origem à intervenção. O governador volta ou não volta? Volta ao cargo, tá bom? Retorno ao cargo das autoridades afastadas, salvo impedimento legal. Como assim, salvo impedimento legal? Imagina a seguinte hipótese. A intervenção federal foi porque o poder executivo estava impedindo o funcionamento do legislativo, tá? Então, o governador estava impedindo que a ALEPA, que é a Assembleia Legislativa, né? Eu sempre falo de ALEPA, mas a ALEPA é a Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Então, não é sempre a ALEPA, é a Assembleia Legislativa. O governador do Estado estava impedindo que a Assembleia Legislativa estivesse funcionando regularmente. E aí ela retorna, decreta a intervenção, afasta o governador e libera o funcionamento da Assembleia Legislativa. O ato do governador, ele é causa de impedimento, ou o que a gente chama, né, que a gente prefere falar, o impeachment. Então, a conduta do governador de impedir o funcionamento da Assembleia Legislativa é causa de impedimento legal dele. Então, a Assembleia Legislativa, nesse período, ela vai e impeacha, e julga o impedimento do governador. Ele não volta ao cargo, tá bom? Mas se não houver nenhum impedimento, ele retorna ao cargo, tá bom? Sem nenhum problema. Se não houver impedimento, ele retorna ao cargo. Foi isso que eu escrevi aqui em cima. Uma vez cessada as causas que deram origem à intervenção, encerra-se a intervenção e as autoridades locais retornam aos seus cargos. Última pergunta sobre intervenção federal. Não vou deixar vocês falar.
Na intervenção federal, gente, os nossos direitos fundamentais, eles sofrem restrição, sim ou não? Na intervenção federal, os nossos direitos sofrem restrição ou não? O que vocês acham? Muito bom, não sofre, isso mesmo, tá certo. Olha só, diferente do estado de defesa e do estado de sítio, nesses dois, o estado de defesa e o estado de sítio, os nossos direitos são restringidos por causa da situação de anormalidade. Então, para restabelecer a ordem, os nossos direitos são restringidos. Só que na intervenção federal não há restrição de direitos, não há restrição de direitos. Há apenas uma alteração no governo ou na organização estadual, só. Então, você altera lá a organização e o governo, ou o governo, se for o caso, do Estado, mas você não vai restringir direitos da população. Claro até aqui, gente? Sim? Beleza. E aqui está nosso quadrinho. Deixa eu colocar aqui uma observação, né? 8.7, quadro esquemático. Eu estou dizendo, eu estou muito didático. Olha só, até colorido está. Bora lá, gente. Último ponto, intervenção estadual. Intervenção estadual, ela segue o mesmo modelo da intervenção federal. Não tem muita diferença, não. Eu vou ler com vocês e explicar, mas não tem quase nenhuma diferença. O que a gente tem que lembrar é que na nossa Constituição de 88, assim como os estados, os municípios também têm autonomia. Ou seja, os municípios não estão subordinados ao Estado. Qual é a consequência disso? Os estados não podem se intrometer nas questões municipais. As questões municipais são administradas, são organizadas pelo próprio município. Então, a nossa Constituição protege o município contra a atuação de intromissão, contra a intromissão, melhor dizendo, do Estado. Mas é possível uma intromissão? Sim. Pode ser que o município tenha saído dos trilhos, né? Foi isso que a gente comentou nas aulas anteriores. Neste caso, é possível essa intromissão. Qual é o nome disso? Intervenção estadual. O Estado intervém no município. Tá? Atenção, embora seja uma intervenção do Estado, as regras gerais são tratadas pela Constituição Federal. Professor, isso quer dizer que a Constituição Estadual não regula nada sobre isso? Não disse isso. Eu disse que as regras gerais são trazidas pela Constituição Federal. A Constituição Estadual pode trazer regras específicas. Eu já vou mostrar para vocês isso, que a própria Constituição diz isso. Mas ela tem que ser adequada ao modelo constitucional. Atenção, gente, aqui vai uma palavrinha muito importante, chamada de princípio da simetria. O que é o princípio da simetria? Os estados, eles podem ter normas próprias, eles podem trazer regulamentos próprios, mas esse regulamento não pode ser o oposto do federal. Ele tem que ser simétrico, ele tem que manter alguma semelhança, alguma proximidade com o modelo federal. Então, quando o Estado for regular isso de forma mais específica na Constituição Estadual, ele não pode afastar-se, dissociar-se do modelo federal, tá bom? Embora as regras específicas sejam trazidas pelo modelo estadual, vou trazer um caso daqui a pouco para vocês. Ele não pode se dissociar desse modelo federal, tá bom? Na verdade, deixa eu trazer logo o caso, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só o que diz o Supremo. Olha o que aconteceu. Uma Constituição dizia o seguinte: intervenção estadual no município por suspensão da dívida fundada, que é uma hipótese semelhante à do Estado, né? Nós já vimos isso. Não pagou dívida por 2 anos consecutivos, pode, se o Estado não pagou, intervenção federal no Estado. Se o município não pagou, intervenção do Estado no município.
tá? É isso que a Constituição diz. Aí o Estado, a Constituição Estadual diz o seguinte: cabe intervenção quando o município deixar de pagar por 2 anos a dívida fundada, salvo o caso de força maior. E a Constituição do Estado acrescentou um negocinho. A Constituição do Estado disse o seguinte: salvo quando o inadimplemento esteja vinculado à Constituição do Estado, salvo quando o inadimplemento esteja vinculado à gestão anterior. Se for da gestão anterior, não cabe intervenção. O Supremo considerou que essa norma da Constituição do Rio de Janeiro violava a Constituição Federal. Por quê? Porque ela se afastou do modelo federal. Tá bom? Ela se afastou do modelo federal. Se afastar do modelo federal, já não cabe falar em autonomia da Constituição Estadual. Tá bom? A Constituição Estadual pode fazer desde que ela continue atenta, desde que ela continue próxima do modelo federal. Ficou claro esse exemplo, gente? Sim? Vou colar lá no nosso material. Então, a DI 558, julgada em 1991, tá? Ok, bora ver as hipóteses? Estão lá no artigo 35 da Constituição. São as mesmas hipóteses da intervenção federal, só que aplicada aos municípios. Não são todas, algumas delas, tá? Artigo 35 da Constituição. O Estado não intervirá nos seus municípios, aí, nem a União nos municípios localizados em território federal. Gente, a União só faz intervenção em município em território federal. Porque lembra, são 3 níveis: União, Estados e municípios. União intervém nos estados, Estados intervêm nos municípios. Só que em território federal não existe Estado. Lembra que a gente falou isso? O território federal não é ente federativo. O território federal é uma área administrada pela União. A gente falou isso lá no início de federalismo, lá nas primeiras aulas. Então, gente, olha só. Não tem um Estado para intervir no município. Então, no território federal, quem intervém no município é a União. Tá bom? Só nesse caso, só nesse caso. Outra perguntinha aqui. Por que a Constituição não cita o Distrito Federal no artigo 35? Por que a Constituição não fala, o Distrito Federal não pode intervir nos seus municípios? Por que ela não fala isso? Ela fala só dos estados e, excepcionalmente, do caso do território federal. Por que ela não fala do DF? Alguém tem uma ideia? Ou 0 ideias? Porque, gente, o Distrito Federal não tem municípios. Lembram disso? A gente conversou isso lá atrás também. O Distrito Federal ele tem os 2 papéis, de Estado e município. Então, se ele não tem município, não tem como falar em intervenção estadual. Porque não tem município a sofrer intervenção. Falei isso, falei até sobre Brasília, lembra? Isso, Brasília não é município. Brasília é um núcleo urbano, ou, como a gente chama lá no Distrito Federal, é um setor administrativo. Não é um município, tá bom? Não existe município no Distrito Federal. Ok, dito isso, bora lá. Quais são as hipóteses de intervenção estadual? Quando deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos, dívida fundada. Mesma hipótese de intervenção federal, tá bom? Existe dívida já reconhecida, já que deveria ser paga, por 2 anos não foi paga sem qualquer causa justificadora. Cabe intervenção federal. Se não forem prestadas contas
nós já vimos também a hipótese de intervenção federal. O dever de prestar contas é uma exigência da Constituição. Se não for aplicado o mínimo exigido em saúde e educação, ensino e saúde, mesma hipótese do Estado. Existem parâmetros mínimos de investimento. Se esse mínimo não for observado, cabe intervenção estadual. O Estado pode intervir no município, assim como a União pode intervir no Estado. A última hipótese talvez seja mais interessante. Cabe intervenção estadual quando o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual. Lembra que a gente falou sobre isso? Que é o caso, no caso da intervenção federal, é o provimento de representação. Então, dos princípios sensíveis, o PGR, no caso da intervenção federal, o PGR ajuiza uma ação do Supremo. Se o Supremo julgar procedente, aí é possível a intervenção federal. Aqui é de forma semelhante. Há o ajuizamento de uma ação no TJ, o TJ vai discutir isso. Se ele aprovar, se ele reconhecer que houve a violação de princípios indicados na Constituição do Estado, ou para garantir a execução de lei ou ordem de decisão judicial, se for provido, pode haver intervenção estadual. Ok? Gente, em âmbito federal, quem ajuiza essa ação é o PGR, o Procurador-Geral da República. E no âmbito do Estado, quem é que ajuiza essa ação, essa representação para promover a intervenção estadual? Quem vocês acham? Quem vocês chutariam? Aqui são as hipóteses. Bem, se não estão querendo responder. Olha só. O PGR, ele é o chefe do Ministério Público da União e do Ministério Público que atua como um todo, né? O Ministério Público da União é o que abrange toda a federação, então o Ministério Público como um todo é chefiado pelo Procurador-Geral da República. Em âmbito estadual, nós temos o Ministério Público do Estado. Ele é chefiado, atenção, gente, não confundam. O Procurador-Geral do Estado não é chefe do Ministério Público. O Procurador-Geral do Estado, ele chefia a Procuradoria-Geral do Estado, que é um órgão de advocacia pública e defende o Estado. Quem chefia o Ministério Público é o PGJ, Procurador-Geral de Justiça. Se essa for uma atribuição do Ministério Público, como é, então quem ajuiza a ação é o Ministério Público do Estado, pelo seu chefe, que é o Procurador-Geral de Justiça, e não Procurador-Geral do Estado, tá bom? Não confundam os termos, não confundam os nomes, tá bom? Procurador-Geral da República, então no Estado é Procurador-Geral do Estado. Não, são funções diferentes. O PGE, ele lembra ou ele exerce o papel do AGU, Advogado-Geral da União. O Advogado-Geral da União que defende, que representa a União Federal como na advocacia pública, isso é exercido em âmbito estadual pela Procuradoria-Geral do Estado, tá bom? Qual é o procedimento, gente? Mesma coisa da intervenção federal. Será decretada pelo governador, de forma espontânea, ou seja, o governador mesmo decide isso, com exceção do caso do inciso 4º, que é o caso lá do TJ. No caso do inciso 4º, a intervenção depende de provimento de representação no Tribunal de Justiça. Tá bom? Há controle político? Sim, controle político da Assembleia Legislativa, sempre que o decreto não for suficiente para sanar a intervenção. Tá bom? Mesmo parâmetro, mesma coisa lá, mesma coisa aqui. Só que a diferença é que aqui na intervenção estadual, a Constituição estadual pode trazer detalhes, desde que esses detalhes não fujam do modelo federal. Claro até aqui, gente? Dúvidas? Alguma? Nenhuma? Tudo certo? Perfeito.